Salve, salve galera, beleza? Beleza, começando então esse vídeo muito importante aqui do canal Essa é Minha Cara. Então, né, velho, eu tinha falado que ia fazer semana que vem, né, o vídeo sobre o Ozzy. Pois é, eu menti. Não, sem brincadeira. Eu tinha um vídeo já engatilhado, um disco que saiu, até vou adiantar já, sem falar o artista, né? Mas o disco que saiu essa semana, eu tinha feito o roteiro, fiz a análise certinha e tal, pra poder gravar, né? O disco saiu segunda-feira agora, ia fazer então bem quente, né, o vídeo, só que fiquei na dúvida, como eu falei no vídeo curto que eu fiz no Instagram, né? Quem acompanhou, eu falei que, pô, não, dá pra deixar pra. Fiz o vídeo ali curtinho pra homenagear, né? E tudo mais, e deixar pra fazer, e deixaria pra fazer o vídeo de fato, né? Como infelizmente tive que fazer algumas vezes quando algum artista nos deixou, né? Eu ia fazer na próxima semana um vídeo desse tipo. Só que a comoção ainda é grande, né, cara? Eu tenho visto aí vários vídeos daí dos especialistas, né? Aquela galera que a gente acompanha, Gastão, André Barcinski, tudo mais. E eu falei, cara, não, acho que tá na hora de fazer. Acho que o negócio é quente o suficiente. Eu não é em detrimento de um estilo ou de outro, tá? Assim, até falando isso pra mim mesmo, ninguém tem nada a ver com isso, na verdade. Enfim. Mas eu acho que pela importância, no geral, que esse artista tem ali pra mim como fã de música, eu acho que faz mais sentido fazer esse vídeo agora. Então aqui vai então o meu vídeo em homenagem ao Ozzy, cara. Então talvez seja um vídeo um pouco longo, mas enfim. O Ozzy, como eu falei rapidamente no vídeo, né, que eu fiz no Instagram, o nome Ozzy eu conheci na década de 80 ali, né, quando eu era moleque, na época do Rock in Rio. Ozzy, AC/DC, Iron Maiden, Scorpions, nomes que vieram ali, assim como também vinha Ratos de Porão e Sepultura aqui no Brasil, né. E também aquela coisa, acabei de ver um cara acompanhando a live do Barcinski, falando que ele conheceu primeiro o Ozzy, né, do que o Black Sabbath. Então realmente demorou um pouco para fazer essa associação. Quando eu vi eu falar, pum, Black Sabbath, eu não tinha muita noção. Ozzy eu tinha mais noção, é claro. A figura e tudo mais, por mais que não houvesse internet, não houvesse acesso, e eu também não tivesse interesse na época no metal, o nome Ozzy era um nome que me trazia alguma memória, alguma referência. Mas o Black Sabbath não. Então realmente demorou um pouquinho, né, para eu entender que o Ozzy tinha sido o vocalista do Black Sabbath. É muito louco, isso é muito interessante. Assim como aconteceu comigo também, de conhecer primeiro Paul McCartney e John Lennon antes dos Beatles, saca? É muito louco. Quem nasceu nos anos final dos 70, teve a infância nos 80, acho que faz muito sentido, né? Enfim, então a primeira referência que eu tenho do Ozzy foi essa, que eu tinha do Ozzy era essa, ou que eu tive. E também a coisa das camisetas, né? Camiseta do Ramones, camiseta do Metallica, camisa do... que mais? Beatles não diria, mas as coisas mais do rock, do metal ali mesmo ali. Ramones, Metallica, Iron Maiden e Ozzy também, eram as camisetas que eu via. Então você sabia que era algo muito grande. E conforme a gente foi se inteirando, né, quando eu falo nós, a gente, né, eu e meus camaradas que começaram a curtir rock junto comigo ali na mesma época, 93, né, a gente foi vendo, pô, peraí, cara, o Ozzy é um negócio sério aqui, cara, é um negócio importante. Poucos anos antes tinha sido lançado o No More Tears. Então quando a gente viu o clipe de No More Tears, Zakk Wylde lá bangueando, fazendo um riff espetacular, um dos maiores riffs da história da humanidade. Quando a gente vê esse clipe, falava, peraí, cara, o Mama I'm Coming Home, isso aqui é especial, é o Ozzy, velho, é o Ozzy. Ah, então, tá ligado, tá, esse é o Ozzy. Aí logo depois, aí sim a gente vê a confirmação, talvez nessa altura já tivesse, não sei, mas se não foi, não tinha sido um pouco antes, um pouco depois já, beleza, Black Sabbath, é nóis, tal, né? E aí a gente entendeu a importância do Ozzy naquele momento e passamos a ser fãs. É claro que eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, nossa, o maior ídolo meu do rock se foi, eu tenho todos os discos. Não, não tenho, cara, não tenho. Mas é aquilo, a gente aprendeu a ter o Ozzy como uma referência muito importante dentro daquilo que a gente gostava, que era metal. E alguns anos depois veio o The Osbournes ainda. Tornou aí ele se tornou uma figura ainda mais icônica pra gente, mesmo que sendo fora exatamente da música. Embora a ressalva tenha que ser feita, não vou ser hipócrita de novo, mas a ressalva tem que ser feita, como foi glamorizado, né? O problema que ele tinha, né? Com vícios e tudo, né? Mas isso é um outro papo. O fato é que realmente foi mais um detalhe que ajudou a gente a ter o Ozzy como uma figura muito importante dentro daquilo que a gente curtia ali, que era o metal, que era o rock, né? Então, nessa altura, por exemplo, nessa época que eu passava muito na MTV, uma performance dele em Budokan, né? Com aquela formação que eu achava muito foda, né? Com Mike Bordin na bateria, Zakk Wylde, que eu já mencionei na guitarra, e Rob Trujillo no baixo, né? Que saiu do Ozzy para ir pro Metallica. Então foi nessa época que eu comprei o DVD. Pouco depois eu falei, cara, tem que ter alguma coisa do Ozzy. Ah, antes
Tava pulando uma coisa importantíssima. Antes dos anos 2000, quando a gente já tinha essa noção, No More Tears, beleza, Ozzy, foda, saiu Osmosis. Outra pessoa também falou, outra coisa que eu vi agora na live do Barça, alguém falando que conheceu o Ozzy através desse disco. Não foi através desse disco que eu conheci o Ozzy, mas foi mais uma maneira de... Foi o primeiro item que eu tive dele, foi uma maneira de eu me engajar ainda mais no trampo do cara. Então foi através do Osmosis, 95. Com 21 reais que minha avó tinha me dado, sei lá, 30 reais de Natal. Olha que fita, cara. E eu fui e comprei numa loja aqui que nem existe mais no centro da cidade, comprei o Osmose, porque tava passando um clipe de Perry Mason direto na MTV. Né? Então a gente, porra, tava ali, eu falei, caramba, tem esse dinheirinho sobrando, o que tá rolando, o que é massa de comprar? Puta, o Osmosis do Ozzy tinha ali na loja, e eu mandei brasa, né, esse disco aqui, que realmente ele não é tido como um dos discos mais importantes da carreira solo do Ozzy, não. Tá, mas tem muita música que eu gosto. É assim, eu tinha poucos discos nessa época, então eu ouvia muito esse disco, então eu aprendi a gostar muito dele. Embora e não tenha o No More Tears, né? Não tenha algum outro clássico aí, um outro eu acabei comprando depois, mas eu aprendi muito a curtir esse disco. A Just Want You, Thunder Underground tem um riff maravilhoso. See on the Other Side é uma balada linda, composta pelo Lemmy Kilmister. My Little Man, cara, é uma música pro filho dele, né, pro Jack, muito bacana, e uma balada linda, All the Late Tonight. Fora, claro, a faixa de título Perry Mason. Então, um disco que foi muito importante, cara. O Osmosis de 95. Depois, sim, que aí eu falei que eu vou falar aqui que rolou, né? Vou retomar aqui que rolou aquela vontade de ter realmente esse registro desse show, Live at Budokan. Então tinha o DVD, né? Muito bom, cara. A versão aqui completa do show aqui. Acho que tá completa, no DVD tá completa e no CD tem um pouco menos faixas. O CD eu comprei alguns anos depois, eu queria ter esse registro só em áudio pra ouvir de vez em quando aqui em casa. Então, esse Live do Budokan ali, eu falei, caralho, velho, o Ozzy muito foda. Performances incríveis, e numa época... Ai, cara, eu até vou pegar aqui. Qual é o nome da música? Você viu como é louco, uma coisa vai levando a outra. Down to Earth era o nome do disco, que tinha sido lançado pouco antes. Era o turnê desse disco, inclusive, né? A música Get Me Through. Ah, mas isso não é um clássico, nada a ver. Mas era aquilo que eu gostava ali, que eu me pegava no Ozzy na época. Então era o No More Tears, o Perry Mason, né, no Osmosis, e aí a Gets Me Through. Puta riff foda, cara, maravilhoso. Então, tive questão de ter esse registro também. Então o Ozzy foi sendo cada vez mais importante. Só que com o passar do tempo, eu fui até podendo comprar mais discos e tudo, mas mesmo assim eu não tive vontade de ter o No More Tears. Com o passar do tempo eu fiquei mais ligado na carreira, no início da carreira solo. Então eu acabei querendo comprar esses dois álbuns. Dois álbuns muito importantes. Primeiro é claro, o Blizzard of Oz, de 80 e... Caramba, vamos falar besteira. Vamos evitar de falar besteira. 81, 80? Oi... Cadê? Die of a Madman. Oh, mas não tá aqui, ó, o Blizzard of Oz. 40 anos, 80. Isso mesmo, 80, Blizzard of Oz, disco clássico. Eu falei, caramba, essa altura eu falei, não, mano, você tem que ter esse disco aqui na sua coleção. E depois eu queria ter algum registro do Randy Rhoads, assim, ao vivo, cara. E nesse álbum aqui, né, o Tribute to Randy Rhoads, né? Acho que é isso o nome exatamente. Ozzy Osbourne Randy Rhoads Tribute. Desculpa a falha aqui. Então o registro ao vivo era muito importante também, sentia que era muito importante ter. Então acabei adquirindo também isso mais recentemente, tá? Tanto o Blizzard of Oz quanto esse aqui, adquiri mais recentemente. Então, cara, é isso, velho. Ozzy foi sempre uma coisa... Foi uma figura, a partir desse momento você vê que através de um processo, Ozzy foi sendo uma figura cada vez mais importante pra gente ali, uma referência, como um dos ícones totais aí, né, cara? Totalmente um dos ícones do metal aí da história. Claro, eu não falei nada de Black Sabbath aqui, né, mas tenho vários itens. Eu, particularmente, sou mais fã de Black Sabbath do que de Ozzy, tá? Conheci o nome Ozzy primeiro, mas quando eu descobri o que é o Black Sabbath, o estilo, né, de metal do Black Sabbath, os pioneiros, me fala mais, né? Esse estilo me fala mais do que o estilo do Ozzy. Eu aprendi a gostar mais desse estilo, principalmente do Ozzy no começo da carreira, solo, e isso eu acabei pegando um pouco depois, mas prefiro o Black Sabbath. Então tem esses registros aqui fodas, né, cara? Começar ao vivo aqui, Live at Last, né, cara? Um dos poucos registros da época, da década de 70 ali, né? Com o Ozzy nos vocais. Então muito foda. Os discos, eu tenho aqui os discos mais clássicos. É claro que eu não tenho que completar com o Never Say Die, o Technical Ecstasy e tudo, Ecstasy, mas o que eu sou fã mesmo, é claro, é dos primeiros 5, né, cara? Desde do auto-intitulado, de 70,
até passando pelo Paranoid, até chegar no Sabotage. São os que realmente que eu curto demais mesmo aqui, que são fundamentais como fã, para quem é fã de Black Sabbath, né, velho? Aí a gente teve algumas reuniões, né, da banda com a formação original, que foi o caso do Reunion de 98, 97, 98, agora me falha a memória, né? Registro que eu adquiri não faz tanto tempo também. Teve essa tentativa de despedida, mas não era com o Bill Ward, né, cara? Nesse álbum aqui, The End, que eu tenho o DVD também, né? Black Sabbath The End foi exatamente, foi em Birmingham, justamente em 2017. Tem só o áudio e tem o vídeo aqui, né? Importante também, mas não era, como eu falei, não era com o Bill Ward na formação. Então foi muito emblemático o Bill Ward finalmente ter voltado a tocar com os caras. Por mais que ele não tivesse participado, por mais não, ainda por cima ele não tinha participado do último registro de estúdio da banda, né? Que foi o 13, que eu gosto, acho muito foda. Quando eu vi God is Dead, Ozzy cantando essa música God is Dead, End of the Beginning, This is the End of the Beginning, maravilhoso, histórico, cara. Então eu gostei desse disco aqui, que inclusive rendeu um DVD, né? Gathering Their Masses, né? A turnê desse álbum, rendeu esse DVD aqui. Mas a reunião de fato, cara, há 17 dias antes da morte do Ozzy, foi algo muito incrível, cara. Como eu falei no vídeo curto que o meu camarada Alex comentou, poético, cara. Incrível ele ter realmente se despedido da galera oficialmente, vamos dizer, num evento como aquele, né? Ao lado de Tony Iommi, de Geezer Butler e de Bill Ward, cara. Então foi espetacular demais ele ter feito esse show. Debilitado, com dificuldade para cantar, querendo se mexer, o Parkinson afetando, mas ele conseguiu fazer aí uma última apresentação, uma despedida de fato, né, cara, com as músicas, como a gente falou, né, na live com o Rafa, né, com as músicas da carreira solo e com algumas músicas com o Black Sabbath. Então fica realmente a homenagem. De novo, não quero ser aqui o cara, é o cara que perdeu o maior ídolo, não, mas com o passar dos anos eu aprendi a ter e a ver o Ozzy como uma das maiores referências do metal e a ser fã. Sou fã sim, se eu não sou o maior ou um dos maiores fãs, a ponto de tentar até ir lá como o Rafa foi, né, na despedida lá na Inglaterra, eu sou fã o suficiente para ter isso aqui, esses itens que vocês viram, e de sentir, né, sentir a perda do cara, por mais que fosse algo iminente, talvez, pela condição dele de saúde. A gente não esperava que fosse assim logo depois do show, foi de certa forma uma surpresa. E nos toca, inevitavelmente nos toca. Até foi por isso que, vendo o vídeo da apresentação dele, quando tocaram os primeiros acordes de Iron Man, que a emoção me veio, cara. Não tem como não teve como evitar realmente, porque foi uma parada que foi muito importante pra gente. Quem é fã do metal, quem é fã de música, quando perde um artista assim de alguma forma, o bagulho pega mesmo, é muito louco, é muito emocionante e é muito feliz ao mesmo tempo de saber que ele teve essa oportunidade de se despedir de acordo dos fãs, né, cara? Foi muito foda, realmente. Nesse momento tá rolando Believer aqui, né, do álbum Live at Budokan. Não vou nem colocar nada, não tem nem que colocar, né? Todo mundo sabe, quem tá acompanhando aqui sabe o tamanho do Ozzy, as faixas mais importantes, ou os lados Bs. Ozzy, né, cara? Ozzy, com sua carreira ao lado dos irmãos do Black Sabbath e sua carreira solo ao lado de Randy Rhoads, Zakk Wylde, Jake Lee e tudo mais. Fez sua carreira, é nossa referência do metal, o Madman, o Príncipe das Trevas. Ozzy Osbourne, valeu, cara, é nóis. Segue o metal aí com o legado do grande Ozzy. Falou!